Hoje estamos analisando um caso do final do século XIX, então sente-se enquanto vamos para a França. Gabrielle Bompard nasceu no dia 13 de agosto de 1868, na bela cidade de Lille, no norte da França. Sua mãe morreu quando ela tinha 13 anos, então ela foi criada por seu pai, que trabalhava como comerciante de metais. Quando seu pai trouxe sua amante para morar com eles, Gabrielle foi enviada para um internato. Porém, ela se comportava mal com frequência e sempre que isso ocorria, era transferida para uma escola diferente. Ela foi descrita como uma menina com propensão a mentir. Eventualmente, cansado de suas constantes contravenções, seu pai organizou com as autoridades para levar Gabrielle a um instituto corretivo para tentar ensiná-la como um bom cidadão deve se comportar na sociedade francesa. No entanto, foi difícil para Gabrielle compreender o que realmente era exigido dela, e ela permaneceu na instituição até completar 18 anos. Após retornar para a casa de seu pai por um curto período, ela decidiu ir para Paris. Ela se sentia indesejada por seu pai e pensou que poderia se virar na capital francesa. Paris, no entanto, poderia ser um lugar duro e solitário para uma jovem com muito pouco dinheiro, e ela logo foi notada pelos habitantes indesejáveis da cidade. Ladrões e trapaceiros lhe deram atenção especial. Depois de alguns dias, ela encontrou um homem chamado Michel Leroux. Ele era inteligente, articulado e 25 anos mais velho que ela, tendo nascido em 30 de março de 1843, na cidade de Saint-Étienne, no centro-leste da França. Michel já teve uma vida muito agitada. Ele se alistou no exército e serviu no México durante a Segunda Intervenção Francesa, mas eventualmente desertou e fez seu caminho para os Estados Unidos da América. Ele ficou lá até que uma anistia permitiu que ele retornasse à França. Em 1870, ele se casou, mas provou ser um marido pobre e descuidado e logo deixou sua esposa. Ele passou os próximos 17 anos ocasionalmente trabalhando e frequentemente encontrando maneiras de separar cavalheiros honestos de seu dinheiro. Michel era um linguista talentoso, então ele se apresentava como uma pessoa altamente crível para suas vítimas desavisadas. Quando ele conheceu a jovem e impressionável Gabrielle Bompard, ele estava profundamente endividado e procurando uma maneira de ganhar dinheiro rápido. Ele encantou a jovem com suas histórias de viagens e logo Gabrielle se tornou sua amante. Eles caminharam juntos pelas avenidas de Paris e frequentaram cafés e restaurantes. Michel parecia orgulhoso da jovem em seu braço, mas com as dívidas crescendo, ele precisava de uma forma de gerar dinheiro. Ele surgiu com um plano muito antigo e simples. Gabrielle atrairia um homem rico para um apartamento onde eles o roubariam e matariam. Teria que ser alguém que carregasse uma quantidade substancial de dinheiro. Michel havia sobrevivido por muitos anos, um passo à frente da lei, pois era muito meticuloso em planejar todos os aspectos de seu crime, e este não seria uma exceção. Ele instruiu Gabrielle a alugar um apartamento no térreo. Tinha que ser no térreo, para que quaisquer passos ou um corpo caindo não fossem ouvidos por ninguém que morasse abaixo. O casal então viajou para Londres e comprou um grande baú, um saco de algodão muito grande, uma corda, uma roldana e um cordão de seda. Quando retornaram à França, foram para o apartamento recém-alugado, onde Michel martelou a roldana em uma viga transversal e pendurou uma cortina na alcova atrás da cama. Ele posicionou uma cadeira atrás da cortina. Seu plano era muito elaborado. Gabrielle levaria a infeliz vítima para o quarto, colocaria sua cabeça brincando na forca, e então Michel, que estaria escondido atrás da cortina, puxaria, o que resultaria no homem sendo estrangulado. Uma vez que tudo estava no lugar, Michel tinha que escolher uma vítima suficientemente rica, que carregava grandes somas de dinheiro e que era suscetível a uma jovem atraente. Ele decidiu que um alvo muito bom seria Toussaint d'Augustin Gouff. Ele era um viúvo de 42 anos que morava perto do centro de Paris com suas 3 filhas. Ele trabalhava como oficial de justiça e diligências,
lidando frequentemente com grandes quantias de dinheiro. Ele nunca deixava dinheiro no escritório durante a noite, achando mais seguro levá-lo para casa. No entanto, às sextas-feiras ele saía pela cidade e não voltava para casa, então deixava o dinheiro no escritório e o recolhia na manhã seguinte. Na noite do dia 26 de julho de 1889, Monsieur Gouff foi ao seu bar parisiense habitual. Gabrielle estava convenientemente esperando lá e alguns minutos depois que ele entrou, ela começou uma conversa com ele. Eles beberam um pouco e então ela o levou de volta para o apartamento. Toussaint Augustin Gouff nunca mais foi visto. Ele foi dado como desaparecido e a polícia investigou seu desaparecimento. O porteiro do seu escritório confirmou que na sexta-feira, 26 de julho, por volta das 9 da noite, um homem entrou no prédio e foi ao escritório do Monsieur Gouff. Alguns minutos depois, ele saiu e quando o porteiro tentou questioná-lo, ele o empurrou e saiu apressado. Quando a polícia examinou o escritório, não encontrou nada faltando e uma quantia de 14.000 francos estava escondida atrás de alguns papéis. A única coisa estranha eram 10 fósforos longos que estavam deitados meio queimados no chão. A polícia estava convencida de que algo havia acontecido com o Monsieur Gouff e considerou que o visitante misterioso de seu escritório, na noite em que o cavalheiro desapareceu, era alguém com quem precisavam falar, mas eles não sabiam quem ele era. Eles conversaram com os amigos e a família do Monsieur Gouff e rastrearam seus movimentos na noite de 26 de julho, mas suas investigações não os levaram a nenhuma informação que pudesse ajudá-los a identificar um suspeito. No dia 29 de julho, Michel Leroux e Gabrielle Bompard deixaram Paris e foram para o porto de Calais, onde pegaram um barco para Dover. Michel viajou sob o nome de Monsieur Labourdelle e Gabrielle alegou ser seu filho adolescente. Ela havia cortado o cabelo e fingiu que estava viajando como um menino com seu pai. Alguns dias depois, eles embarcaram em um navio transatlântico rumo ao Canadá. Desta vez, o casal viajou sob o nome de Monsieur Vanillard e sua filha Bertha. 8 dias depois, eles chegaram à cidade de Quebec. Eles não queriam ficar no Canadá por muito tempo e, em uma tentativa elaborada de encobrir seus rastros, primeiro foram para Montreal, depois viajaram para Vancouver antes de seguir para São Francisco. Durante a viagem, eles conheceram um compatriota francês chamado Georges Galanger. Ele obviamente era rico e Michel viu imediatamente uma oportunidade para separar um homem honesto de seu dinheiro, então incentivou Gabrielle a se aproximar dele. Monsieur Galanger se encantou pelo charme da jovem e Michel deu a ela permissão para viajar com seu novo companheiro para São Francisco e concordou em encontrá-los em Nova York. Isso lhe daria tempo suficiente para elaborar um plano para roubá-lo. No entanto, um problema ocorreu quando Gabrielle, que nunca teve ninguém em sua vida com quem pudesse conversar e compartilhar seus pensamentos e sentimentos, começou a se apaixonar pelo rico e bonito cavalheiro. Ela contou a ele sobre o histórico criminal de Michel e seu plano de roubá-lo em Nova York. Enquanto isso, de volta à França, um trabalhador rodoviário em Vernation encontrou uma grande bolsa de oleado sob um arbusto e dentro dela estava um corpo. A autópsia ocorreu em 14 de agosto e concluiu-se que o falecido morreu por estrangulamento em algum momento nas 3 a 5 semanas anteriores. Não havia nome para o falecido e ninguém em Vernation, que é uma pequena cidade ao sul de Lyon e quase 500 quilômetros de Paris, havia relatado alguém desaparecido. 2 dias após a descoberta do corpo, a polícia que estava vasculhando a área encontrou um tronco quebrado e abandonado. O cheiro era horrível e quando inspecionaram o que restava dele, concluíram que provavelmente era o tronco que havia transportado o corpo. Uma inspeção mais detalhada revelou marcas postais que indicavam que ele havia vindo de Paris. A polícia em Vernation entrou em contato com o comissário de polícia de Paris, um cavalheiro muito respeitado chamado Monsieur Marie-Françoise Goron. O comissário Goron não tinha o nome do falecido, mas estava determinado a resolver o intrigante crime.
Ele rapidamente presumiu que o assassinato havia ocorrido em Paris e que o corpo havia sido transportado no porta-malas para Lyon, depois despejado na zona rural perto de Venation. Ele não tinha pistas concretas no caso, então ele informou a imprensa sobre tudo que sabia até agora e enviou o porta-malas para ser consertado. À medida que a notícia do crime se espalhava por Paris e a investigação se intensificava, o nome de Toussaint Augustin Goff foi mencionado como uma possível vítima. Ele desapareceu logo antes da descoberta do corpo no porta-malas. A polícia interrogou amigos e parentes dele. Uma segunda autópsia foi realizada e desta vez a polícia conseguiu identificar que o falecido era de fato o Monsieur Goff. Lesões anteriores na perna e no tornozelo, juntamente com registros dentários e coloração de cabelo, confirmaram sem dúvida que era ele. Mas quem foi o responsável pelo crime horrendo? Não havia suspeitos. O falecido trabalhava como oficial de justiça, então ele não seria popular entre muitas pessoas em Paris. Quando o tronco reparado foi devolvido, o comissário Goring ordenou que fosse colocado em um necrotério de Paris por uma semana. Fascinadas pelo crime não resolvido, que era constantemente escrito nos jornais franceses, centenas de pessoas esperavam pacientemente na fila todos os dias para vê-lo. Com o caso novamente em destaque na mente do público, uma testemunha veio a público para informar a polícia que Michel Leroux não havia sido visto em Paris desde que o Monsieur Goff sumiu. Ele foi imediatamente considerado suspeito e investigado. Logo descobriram que ele tinha uma amante chamada Gabrielle Bompaz e não conseguiram encontrar ninguém que os tivesse visto desde o dia 29 de julho. O comissário Gorin achou provável que esse casal pudesse estar ligado ao assassinato do Monsieur Goff. No entanto, a polícia teve que agir com cuidado, pois a família Goff ofereceu 500 francos a qualquer um que pudesse identificar o tronco. Isso resultou em muitas sugestões dos parisienses, esperançosos em receber a recompensa. Em dezembro de 1889, o comissário Gorin recebeu uma carta do proprietário de uma pensão em Londres, que afirmou que se lembrava do homem chamado Michel Leroux, acompanhado por uma jovem chamada Gabrielle, que haviam sido hóspedes em seu estabelecimento. Ele também afirmou que eles partiram no dia 14 de julho, viajando de trem para o porto de New Haven e depois pegando um barco para a França. Ele se lembrava bem dela, pois ela havia comprado um grande baú em Londres e o levou de volta com ela, mas estava quase completamente vazio. Detetives franceses foram enviados a Londres e a loja que vendeu o baú para Michelle e Gabrielle foi localizada na Euston Road, em Londres. O proprietário da loja confirmou que havia sido comprado por um francês no dia 12 de julho, e mesmo tendo se passado 6 meses desde a compra, o proprietário da loja identificou Michel Leroux como o comprador. A esposa do proprietário da pensão também o identificou. O comissário Goring pensou que havia encontrado os responsáveis pelo assassinato, mas ele não sabia exatamente onde ele havia ocorrido. Ele presumiu que alguns estavam em Paris, mas não tinha ideia em qual rua ou em qual propriedade. E onde estavam Michelle e Gabrielle? A polícia falou com pessoas que as conheciam, mas ninguém as tinha visto por mais de 6 meses. As investigações policiais revelaram que Michelle costumava viajar para o exterior. Então, presumindo que ele possa ter feito isso novamente, o comissário Gorin entrou em contato com detetives na Inglaterra, Canadá e nos Estados Unidos da América. Pouco depois, a foto de Michelle foi publicada em jornais do outro lado do Atlântico. Michel Leroux e Gabrielle Bompard se tornaram 2 das criminosas mais procuradas da época. Como Gabrielle se apegou tanto ao novo cavalheiro em sua vida, em vez de encontrar Michelle em Nova York, ela insistiu que ela e o Monsieur Garanger voltassem para a França via Canadá. Quando ele concordou, ela começou a contar a ele a história de sua vida trágica e de como Michelle era uma trapaceira e uma vigarista e responsável pela morte de Toussaint Augustin Goff em 21 de janeiro de 1890. O comissário Gorin recebeu uma carta de Nova York e, quando a abriu, ficou surpreso ao ver que o remetente era Michel Leroux. Michel escreveu que,
Após ver sua foto nos jornais, queria informar ao comissário que era completamente inocente de qualquer crime e que havia sido um bom amigo do falecido. Ele acrescentou que, enquanto estava em Londres, havia comprado um grande baú para uma jovem que conhecia chamada Mademoiselle Gabrielle Bompa, mas ela mais tarde o informou que havia vendido. Ele tinha ido para a América com a jovem, pois se encontrava em uma situação financeira muito precária e queria aproveitar as melhores oportunidades que acreditava estarem disponíveis em Nova York. A carta continuou a dizer que Mademoiselle Bompa o havia deixado por outro homem, e mesmo que ela fosse alguém que ele desejasse nunca ter conhecido, ele sentia que ela era inocente de qualquer crime contra Monsieur Goff. Ele encerrou a carta prometendo ao comissário que, quando Mademoiselle Bompa chegasse a Paris, ele também retornaria. O comissário achou notável que ele recebeu correspondência de seu principal suspeito, mas no dia seguinte ele ficou ainda mais surpreso quando uma jovem entrou na delegacia e declarou que ela era Mademoiselle Gabrielle Bompard. Ela contou ao comissário toda a história de como ela havia sido uma cúmplice involuntária no assassinato de Monsieur Goff, mas ela também disse que tudo o que fez foi atraí-lo de volta à propriedade. Ela desconhecia os acontecimentos posteriores. Ela confirmou que tinha fé no sistema de justiça francês e queria retornar a Paris e levar Michel Leroux à justiça. Após assinar sua declaração, Gabrielle Bompa foi presa. A imprensa encheu suas primeiras páginas com a história, e quando a notícia da prisão de Gabrielle chegou a Nova York, Michel rapidamente deixou a cidade e foi para o México. Ele não ficou no México por muito tempo, antes de zarpar para Cuba. Aqui ele pensou que estaria seguro e teria tempo para considerar o que fazer a seguir. No entanto, antes que ele tivesse a oportunidade de fazer mais planos, ele foi reconhecido por um comerciante de tecidos que o denunciou às autoridades. Ele foi preso e, em junho de 1890, Michel foi enviado de volta para a França. O julgamento de Michel Leroux e Gabrielle Bompa ocorreu perante o Tribunal Aziz de Paris em 16 de dezembro de 1890 e foi o assunto da França. A acusação delineou os eventos que ocorreram. Eles estabeleceram que no dia 26 de julho de 1889, Gabrielle atraiu Monsieur Goff de volta ao apartamento que haviam alugado e colocou uma corda em volta de sua cabeça. O plano deu errado quando a polia quebrou, então Michel assumiu e estrangulou a vítima. No entanto, ele não estava carregando muito dinheiro, e tudo que eles conseguiram recuperar foi um relógio e 150 francos. Michel então foi ao escritório do homem falecido, mas não conseguiu encontrar nenhum dinheiro, e saiu de mãos vazias, não percebendo os 14.000 francos que estavam em sua mesa. No dia seguinte, o casal foi de trem para Lyon. Uma vez lá, eles alugaram um veículo e dirigiram até uma área arborizada onde despejaram o corpo. Mais adiante na estrada, Michel destruiu o porta-malas. Então, no dia 29 de julho, eles seguiram para a Inglaterra, depois para o Canadá e os Estados Unidos da América. A acusação acreditava que este era um caso de solução fácil e rápida. Ambos os acusados eram culpados, mas Gabrielle não estava prestes a simplesmente se deitar e admitir que era responsável por este crime horrível. Ela também não iria perder seu momento de destaque. Ela chegava todos os dias no tribunal vestindo um belo vestido e sorria para os fotógrafos. Ela sabia que as fotos tiradas pelos fotógrafos diariamente estariam nas manchetes no dia seguinte. As multidões a aplaudiam. Eles pareciam um tanto fascinados por ela e, como a imprensa a usava para vender ainda mais jornais, começou a ficar claro que o sentimento público estava se movendo a seu favor. Não mais vista como uma assassina calculista, ela agora era vista como a jovem vítima inocente de um homem 2 vezes mais velho que ela. Gabrielle alegou circunstâncias atenuantes e disse ao tribunal que Michel a havia hipnotizado. Testemunhas testemunharam que, desde criança, ela tinha a habilidade de cair em um sono profundo durante sessões de hipnose. Um jornal francês estampou a manchete "Assassinato sob hipnose" e, pela primeira vez na França, a hipnose foi usada como defesa em um julgamento criminal.
A questão central era se a vulnerável Gabrielle Bompard, de 21 anos, era culpada de assassinato ou se ela estava sob os poderes hipnóticos de Michel Héroux. Michel, no entanto, culpou o assassinato na calculista e astuta Mademoiselle Bompard. Ele disse que estava cativado por ela e apenas executou suas instruções. Ele sabia que todas as evidências estavam contra ele e já havia se resignado a ser considerado culpado, mas se fosse enfrentar a guilhotina, estava determinado a garantir que Gabrielle também enfrentasse. Ele se sentiu traído por ela. Quando o julgamento terminou, o júri saiu para deliberar, e quando retornaram algumas horas depois, o chefe do júri se levantou, e quando perguntaram se o júri considerava o réu, Michel Héroux, culpado ou inocente, o chefe do júri respondeu, culpado, e o juiz o condenou à morte. Quando o juiz perguntou se o júri considerava a ré Gabrielle Bompard culpada ou inocente, o chefe do júri respondeu, culpada, mas devido a circunstâncias atenuantes, e o juiz a condenou a 20 anos de trabalhos forçados. Michel recorreu da sua sentença, mas suas tentativas de comutá-la foram infrutíferas, e na manhã do dia 3 de fevereiro de 1891, Michel Héroux foi para a guilhotina. Após a sentença, Gabrielle foi enviada para a prisão feminina em Nanterre antes de ser transferida para a prisão em Clermont. Ela foi libertada em 1905, após cumprir 15 anos. Quando ela foi libertada, o caso que teria dominado os jornais de Paris em 1890 havia sido em grande parte esquecido, e ela viveu o resto de sua vida no anonimato antes de morrer no início dos anos 20. Olá a todos e muito obrigado por ouvirem. Como de costume, por favor, deixem quaisquer comentários ou feedback que possam ter e eu verei vocês no próximo caso breve.